Olá, está no ar pela TV Unifev, afiliada à TV Brasil, mais um programa Coletiva. Aqui ao meu lado, o Wender Rodrigues, chefe de jornalismo do TV Jornal, segunda edição. Recebemos hoje em nossos estúdios o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Dr. Jair de Oliveira. Além de comentar sobre as ações voltadas a essas três áreas aqui no município, Dr. Jair também falará um pouco sobre as novas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que começa a valer a partir de abril de 2021. Dr. Jair, muito obrigada pela presença e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabiola. Nós aqui agradecemos. Eu quero cumprimentar você, ao Wender, a toda a população de Votuporanga. Nós somos secretário de Trânsito já no 8º ano, porque estivemos 4 anos com o prefeito Carlão e agora com o Dado. Temos muitas obrigações a ser revelada, a ser dita, a ser esclarecida para a população de Votuporanga, com certeza. Doutor Jair, vamos começar então falando sobre a frota de Votuporanga, né? Que a gente sabe que é uma frota grande. Quais são os números atuais e esse crescimento continua exponencial? Sim, na verdade Votuporanga é uma cidade que recebe muitos veículos durante todo o ano. Nesses 4 anos, subiu 12% a frota de Votuporanga. Eram 78, 77 mil em 2017, agora está com 88 mil veículos na frota de Votuporanga. Isso incluindo motocicletas, caminhonetas, ônibus, etc. 88 mil e pouco é a frota de Votuporanga atualmente. E nós temos aí 95 mil habitantes, mais ou menos. 95 mil habitantes, é quase que um por habitante, né? E, doutor Jair, quais são as infrações mais cometidas aqui no trânsito de Votuporanga? Olha, desobediência a sinal de pare e também excesso de velocidade. É o que as pessoas reclamam muito. Mas na minha rua acontece muito excesso de velocidade. Eu quero uma lombada, eu quero isso, eu quero aquilo, sabe? São as duas infrações mais recorrentes, né? E que isso acaba levando a resultado negativo, acidente de trânsito. Sim. Eu ia justamente te perguntar sobre isso. Esses acidentes, quais são os motivos mais frequentes deles e que tipo de veículo mais se envolve? A motocicleta é um veículo que envolve muito, né? Carros de pequeno porte, os de grande porte nem tanto, e a desobediência, né? É a indisciplina, vamos dizer, a imprudência, a negligência, é o que leva à prática de acidente de trânsito. E aí o resultado é negativo para os envolvidos e para o poder público também. E o uso de celular? O uso de celular também acontece bastante, né? Os nossos agentes fiscalizam tudo isso, né? A autua também. E isso também é motivo para ocorrer acidente de trânsito. O uso do celular ao volante. Não se deve fazer, claro, deve sempre, quando tocar ou precisar de falar, estacionar o veículo e usar o celular. Doutor Jair, talvez a conscientização seja a melhor ferramenta para reduzir esses acidentes? Ou teria algum conscientização, educação, aquela preocupação permanente que nós devemos ter no trânsito, né? Estamos dirigindo um veículo, é uma coisa muito séria dirigir um veículo, né? Para o nosso próprio bem e para o bem de todos, né? As ruas bem sinalizadas, tanto horizontalmente, verticalmente, semaforicamente e outras auxiliares. O poder público tem se esforçado muito para fazer o melhor para que os acidentes não ocorram. Esse tempo agora que estivemos na secretaria, com a orientação do nosso prefeito Dado, sempre fizemos o melhor para que os acidentes reduzissem. E tenho boa notícia, reduziu sim. O senhor tem números dessa redução? Tenho sim. Olha, em 2017 tinha um certo número de acidentes e foi reduzindo aos poucos, 2017, 2018, 19 e 20. Reduziu absolutamente 25% e relativamente 36%. E eu explico isto. Absolutamente é os números de acidentes naquele tempo passado, 2017, 18, 19, e relativamente em virtude do aumento da frota, que foi de 11%, você soma 25 com 11, dá 36, não é? Então, relativamente 36% e absolutamente 25%. Então, quer dizer, mesmo a frota aumentando, a gente ainda continua... Pois é, se tivesse aumentado o número de acidentes, seria até normal. Se aceitaria, aumentou a frota, aumentou o acidente. Não, aconteceu o contrário. Aumentou o número de veículos circulando nas mesmas vias públicas de Votuporanga e reduziu os acidentes. Mas nosso trabalho foi bastante intenso no sentido de eliminar aqueles pontos que eram críticos, que tinha potencialidade de acidente. Nós fomos lá e matava.
acabava, modificava, aplicava um dispositivo, e nós fomos fazendo isso durante todo o tempo. O resultado agora, nós estamos tendo 25 absoluto, 36 relativo. Como o senhor mencionou, a fiscalização também contribui na redução de acidentes, até na conscientização. Sim, hoje, a fiscalização, tanto feita por nossos agentes, pela Polícia Militar e também pelos radares, né, ajuda e muito. Os radares fixos, eles estão lá colocados, as pessoas sabem que eles estão lá, reduz a velocidade naquele ponto e depois aumenta a velocidade. O fixo tem esse problema. Sim. O móvel não é assim. O móvel pode ser pego o motorista de surpresa. Não que o agente estivesse escondido. Isso não pode acontecer, não é assim. Então, o móvel tem esse lado positivo. Me surpreender quem está praticando a infração pensando que está tudo bem, mas não. Tem lá uma fiscalização sendo feita, né? O fixo tem aquele ponto negativo, que ele fiscaliza daquele ponto, mas nos outros pontos ele não fiscaliza. E, doutor Jair, o senhor comentou sobre as infrações, né? O que é feito com o recurso arrecadado com as multas recolhidas no município? Muito bem. Os recursos são corretamente utilizados em tudo que está relacionado a trânsito. E isso está no Código de Trânsito. Não pode fazer outros tipos de aquisições que não seja destinado ao trânsito. Nós compramos muitos semáforos, muita tinta, muitas placas, muita emulsão asfáltica, inclusive. A massa asfáltica foi comprada, muitos dela, não tudo, mas grande parte, com o recurso do trânsito, para tapar os buracos das ruas, que tem tudo a ver com o trânsito, com a segurança do trânsito. Então, se comprou, se for fazer um levantamento, se saberá quanta massa asfáltica foi comprada com o recurso do trânsito. Então, tudo que é ligado ao trânsito pode ser adquirido com o valor das multas que são pagas pelos contribuintes. Dr. Jair, o senhor falou que houve uma queda de acidentes, se a gente for comparar relativamente. As infrações, elas aumentam de acordo com o que aumenta a frota? Não. As infrações, eu vou tomar por base as autuações. Nós tivemos, no final de 2016, 30 mil autuações, somadas às feitas pelos policiais, pelos agentes e pelos radares. Foi reduzindo aos poucos, até isso durante a gestão, nós falamos isso, que estava reduzindo as autuações. E reduziu, sim, olha, quase que 50%. Hoje nós estamos com 15 mil, 16 mil autuações. Era 30. Mas por quê? Praticou menos infrações? Eu acho que sim, também, né? Também praticaram menos infrações. Mas a população viu que a obediência em relação aos radares, né, e ao semáforo que também foi colocado e tudo mais, reduziu as infrações e, consequentemente, as multas e os acidentes. Reduziu tudo, né? Tudo que positivamente. Positivamente no acréscimo da frota e positivamente no decréscimo das infrações e das autuações e dos acidentes de trânsito. Deu mais segurança. Mais segurança. Votuporanga está bem. Poderia estar melhor. O ideal é que não ocorresse acidente nenhum, mas isso parece que é impossível. Mas que Votuporanga está num nível, num patamar aceitável no que tange a trânsito, está. E quanto à educação dos motoristas no trânsito, qual que é a sua opinião? Falta educação, falta respeito, falta civilidade. Nós temos aí plantado, vocês sabem, a população toda sabe, o nosso 4Ps. Pare para o pedestre passar. É uma semente plantada em Votuporanga. E ela está frutificando, está florescendo, ela vai ter seus frutos com o tempo. Porque a população vê que é bom, muitos já fazem isso, muitos não fazem, mas aos poucos está se fazendo de uma forma crescente, né? Então, parar para o pedestre passar é uma obrigação nossa. Porque ele é vulnerável, né? Ele está em uma situação inferior muito em relação a nós, que estamos no volante, circundado com uma massa metrálica muito grande, né? Nós temos que parar assim para o pedestre passar, não só na faixa, em qualquer lugar, sabe? Isso é um comportamento que todos nós devemos ter e é salutar, é civilizado, a população gosta, todos, quando você para, o pedestre fica feliz e você também. Não é bom assim? E eu gosto de fazer isso bastante. O senhor falou de plantar sementes, e aí a gente fala das crianças na escola. Elas também têm recebido essa educação? Nos 3 primeiros anos, nós fizemos campanhas fortes nas escolas, etc. Este 2020, não pudemos chegar às crianças, porque não vinham nas escolas. Como que nós íamos até elas, né? Fizemos muito pouco.
Mas os 3 anos que nós fizemos, estamos colhendo os frutos agora. Eu estou sentindo isso, estamos colhendo os frutos das campanhas e também do comportamento da população. Porque se a população não se comportar bem no trânsito, de nada vale tudo que o poder público fizer. Então é uma somatória. População, poder público. Resultado positivo. Na escola, como funciona essa didática? Eles recebem um bloquinho para multar os pais? Tem tudo isso? Materiais de diversas espécies, né? Bonecos. Nossos agentes vão dar palestra. Nós também proferimos palestras nas escolas, são muitas, não é possível fazer em todas, reúne no lugar para poder abranger mais. Então a campanha é muito importante. Parece que é uma coisa assim, subjetiva, não, ela é boa, ela chega naquele motorista, naquela motorista, na criança que vai exigir do motorista mãe, pai, dentro do carro, né? A criança é fantástica, né? Ela recebe, ela assimila, ela aprende, ela fala, ela comunica, ela exige. A criança é fantástica. Então, sobre os agentes de trânsito, que o senhor já citou em algumas das respostas, quais as competências deles e aonde eles têm atuado? A competência. Os nossos agentes são agentes de trânsito, né? Atuam em todo tipo de infração que o Código prevê, né? Fiscaliza de forma ostensiva, preventiva, né, para que o acidente não ocorra e as infrações também não. Mas, em sendo necessário autuar, autua. Né? E qual competência está o que o Código de Trânsito traz? Tudo aquilo que ele abrange, o Código de Trânsito, é a competência dos nossos agentes de trânsito. E em Votuporanga temos 20, precisava ter mais, porque é pouco. Eles fazem nas escolas o trabalho de prevenção, de segurança dos escolares, em quase todas as escolas, remanejando, né? Porque não é possível fazer em todas ao mesmo tempo. Naquelas que tem a via mais complicada, mais movimentada, perto dela, para dar segurança efetiva para as crianças. Então, tudo que está no Código de Trânsito, prevê o Código de Trânsito, é de competência dos nossos agentes. Doutor Jair, o senhor, no atual mandato, vai completar agora 4 anos à frente da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Como são definidas as mudanças no trânsito? Existem alguns estudos para a população entender em casa? Sim, nós constatamos o problema localizado. Estudamos, nós temos arquiteto e urbanista da nossa secretaria. Nós fazemos um estudo conjunto, vamos ao local e definimos o que temos que modificar. Exemplo, a Avenida João Gonçalves Leite. Da outra vez que eu fui secretário, eu coloquei uma rotatória no cruzamento dela com a Pansani. Desta vez eu tirei a rotatória. Está lá um conjunto semafórico funcionando perfeitamente bem. Por quê? Houve necessidade de mudar, porque o trânsito é dinâmico, né? Crescente, ele exige muito todos os dias em todos os lugares. Outros lugares não tinha rotatórias, colocamos agora. Temos muitas rotatórias que nós fizemos. Outras modificações de mão dupla para mão única. Então, tudo isso são providências que fazem reduzir os acidentes. Onde ocorria, não ocorre mais. Nós temos um exemplo marcante em Votuporanga. Rua General Osório, com Tocantins. Ali era quase todo dia. Era uma coisa assim... Eu fiz algumas modificações de sinalização horizontal, mas não resolveu. Colocamos semáforo. Nunca mais ouvi falar em acidente naquele local. Acabou. E assim em outros lugares que nós trabalhamos nesse sentido. Porque o foco principal, a vontade, o objetivo é não ter acidente. O acidente causa um prejuízo muito grande, não só para os envolvidos, mas para o poder público. Chega na Santa Casa, o custo altíssimo que se tem lá para cuidar de uma pessoa que está fraturada, machucada e etc. Então, é muito prejuízo para todo mundo. E acidente de trânsito não pode ocorrer. Pode ocorrer. E eu sempre repito, é possível não se envolver em acidente de trânsito. É possível. Ah, mas eu estava certo. Foi pouco. Você se envolveu, estava certo, mas foi pouco isso. Você teria que estar certo e ter evitado o acidente. Nós temos a obrigação de suprir a falha do outro. E eu consegui evitar. Por que você conseguiu? Porque você supriu a falha do outro. Então tem que ser assim. Não me envolvi, porque eu supri a falha do outro. Ah, mas eu bati e eu estava certo. Não está bom, não. Está pouco. É pouco ainda. Tem que fazer mais. É isso aí. É a direção defensiva. É a direção defensiva.
Verdade. Doutor Jair, quanto à sinalização de solo, que é uma outra arma também utilizada, né, para disciplinar o trânsito, vamos dizer assim, qual o balanço da atual gestão? Olha, nós fizemos muita sinalização de solo em Votuporanga, e sinalização que nunca existiu, como aquela linha contínua branca na esquerda da rua. Por que aquela linha? Qual a função dela? Você está dirigindo o seu carro, chuva e à noite. Você fica perdido, ou chuva, noite e tal. Né? Você vê aquela linha, você não vai passar daquele limite, porque aquela linha você vê mesmo com chuva e à noite. Então precisa dela. E em Votuporanga nós colocamos em muitas ruas a linha contínua branca do lado esquerdo. E assim tantas outras sinalizações, faixa de pedestre, lombadas, 40 por hora, devagar, etc. Essa sinalização horizontal é fundamental, até porque o motorista, nós todos, não temos o hábito de olhar para cima, sabe? Quando estamos dirigindo, nós olhamos para baixo. Né? Nosso ângulo de visão é mais para baixo do que para cima. Então, estando bem sinalizado horizontalmente, você está bem orientado. Você não vai se atrapalhar, entrar em confusão com chuva, à noite, etc. Durante o dia até que passa, você até não presta muita atenção na sinalização. Vai à noite com chuva para você ver. Você procura. Onde eu estou? Será que eu estou certo? A sinalização de solo ela é mais efetiva que a aérea, então? Sim, ela é muito eficiente. É muito boa. É necessária, né? E a gente está sempre renovando. E teria que renovar mais ainda. Nós fazemos uma base de uma vez por ano. Mas é pouco. Teria que fazer mais. Tinha que estar nítida, né? Tinha que estar muito presente, fácil de ser visualizada, porque orienta e não deixa as pessoas se acidentarem. O senhor comentou há pouco sobre a implantação de semáforos em alguns pontos. Quando a gente coloca ele, é a única opção em alguns casos ali efetiva? Sim. Eu dei o exemplo da General Osório, né? Eu tentei não colocar, mas não consegui, tive que colocar. E assim em outros pontos, sabe? A malha viária de Votuporanga nos exige isto. Nós não temos avenidas que levam o tráfego de um extremo ao outro. Nossas avenidas são seccionadas. A Avenida João Gustavo Leite, ela é seccionada na Itacolomi, Marani. A Wilson Foz, ela é seccionada na Minas. Essa avenida aqui, que nós chamamos do Lancho Pão, chega aqui na Goiás, elas param. Quer dizer, não leva o tráfego de um extremo ao outro, numa grande avenida expressa e tal, que daria mais fluidez, mobilidade com segurança, etc. Então, a malha viária de Votuporanga foi concebida assim. E é assim que nós temos que tratá-la e cuidar dela como ela é. E aí o semáforo tem mais eficiência. O semáforo, então, tem mais efetividade, mais eficiência nesses cruzamentos. As chamadas lombadas, né, doutor, são muito solicitadas por moradores, por vereadores, até a gente percebe isso. Qual a opinião da Secretaria sobre a eficácia deste dispositivo? É um mal necessário, né? Lombada é realmente uma coisa horrível. Eu também não gosto de lombada. A maioria não você gosta. Chega lá, seu veículo sofre, você sofre. E é uma coisa também até vergonhosa. É vergonhosa. Mas os pedidos de lombada são tão grandes, mas muito, pede-se muito. Eu tenho lá pacote de pedidos, mas eu vou examinar um a um, sabe, para ver se realmente merece, se vale a pena, se devo fazer, se não devo, junto com os meus auxiliares, né? E às vezes fazemos, às vezes não fazemos, sabe? O Votuporanga nós fizemos, sim, nesses 4 anos. Não tanto. Você pode perceber que você não vê elas. No quadrilátero central nós não fizemos. Não. Fizemos mais nos bairros, né? Mais afastados e tal, onde o perigo é efetivo e as pessoas não têm outra forma de se defender. A gente coloca lá um redutor de velocidade chamado lombada. Né? E temos 2 tipos, que é a lombofaixa e a lombada propriamente dita. A lombofaixa tem uma função mais específica, onde tem trânsito de pedestres, como escolas, igrejas, etc. Nós colocamos, às vezes, a lombofaixa, quando realmente justifica-se colocar, instalar, construir a lombofaixa. É um recurso que se utiliza, é um dispositivo que se utiliza para reduzir a velocidade e conquistar a não ocorrência de acidente. Doutor Jair, quanto aos radares em avenidas da cidade, muitos criticam, outros defendem. Qual que é a opinião do senhor? Bom, o radar é outro mal necessário, né? Porque ele é contratado através de uma empresa, a prefeitura paga o aluguel deles, né?
porque comprar parece que não é viável, ele é caro, e depois a manutenção também é cara e é difícil. Então se aluga, os radares que estão por aí estão todos alugados, se paga o aluguel. Com as multas, né, se paga esse aluguel, a arrecadação é até relativamente alta, e se dá para pagar o aluguel e comprar tantas outras coisas, como eu já disse, né? Ele ajuda, sim, muito na disciplina do trânsito, né? Na segurança do trânsito, ajuda muito. Se não tivesse nenhum, nós teríamos muito mais acidentes, mas muito mais. Eu acho que o radar contribui muito para a redução dos acidentes. Doutor, muitas ruas tiveram sentido alterado, chamado de a mão única, né? Como são decididas essas mudanças? Nós fazemos um estudo no entorno do local, no entorno, não só naquela via, sabe? Se podemos fazer, se não podemos, qual é o motivo, o trânsito grande do local, tem que ter uma justificativa plausível para se mudar, né? Esse estudo nós fazemos. A mão dupla, ela é naturalmente conflitosa. Se você vai entrar na mão dupla, você chega na esquina, você toma um susto, porque vem o outro de encontro com você. Ela é naturalmente conflitosa. Quando você passa a mão única, ela acaba o conflito dela. Isso também fez reduzir os acidentes de Votuporanga. Nós mudamos muitas ruas, nos bairros principalmente, nos bairros onde o fluxo já estava muito grande, estaciona de um lado, estaciona do outro e tem mão dupla. Você tem que esperar para poder passar o outro, sabe? A mão única deveria ser na cidade inteira. Essa que é a verdade. A cidade inteira deveria ser mão única. Não se faz porque tem o costume, a pessoa, não quero dar mais uma volta, tal, porque a única questão da mão única é você ter que dar mais uma voltinha para chegar em casa. Mas que mal faz isso? É segurança para você. Então, eu sou mesmo partidário da mão única e gosto de colocar a mão única, mas sempre a gente busca uma justificativa, né, para não ficar também contrariando a população e atender os ambos interesses, o público e o privado. Nós vamos então para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais um bloco do programa Coletiva. Hoje recebendo em nossos estúdios o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Dr. Jair de Oliveira. Até já! Estamos de volta com mais um bloco do programa Coletiva, recebendo aqui hoje em nossos estúdios o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança da Prefeitura de Votuporanga, Dr. Jair de Oliveira. Foram anunciadas mudanças aí no Código de Trânsito Brasileiro para abril de 2021. Quais são as principais que vão mudar um pouquinho aí a nossa rotina? A mais conhecida está relacionada aos pontos, de 20 passou para 40, mas não é assim, sabe? Eu já estive lendo a lei que vai passar a viger depois de 180 dias, é a chamada vacatio legis, para que as pessoas possam tomar conhecimento do teor dela e depois não alegarem ignorância. Esse tempo, esse período é para isto, né? Esses pontos não é uma coisa assim absoluta, ela é bem escalonada. Dependendo da infração, é 20, 30, 25 e até chegar a 40, não são todas que pode ser 40 contados, não. E tem muitas infrações de cunho administrativo, de registro dos veículos, que não tem mais pontuação. Vai acontecer isso, não terá pontuação nenhuma, mas ligado à administração do veículo, placa, registro e etc. Nesse sentido, sabe? Não terá pontuação, terá multa monetária, mas não terá pontuação. Tem essa novidade interessante. Eu estava vendo hoje, inclusive, no novo Código de Trânsito que vai entrar em vigor daqui a 180 dias, em abril, parece. São várias mudanças, né, doutor? Várias mudanças, muitas mudanças, sim. Motocicleta também foi contemplada. Estão pensando naquele corredor da motocicleta, que a motocicleta é um problema sério no trânsito, né? Tanto para o motociclista como para os motoristas. Nós temos muitas em Votuporanga, né? Temos 30 mil, você me falou, 30.500 motocicletas em Votuporanga, pequena, média e grande porte, né? Tem esses três, 30.500 motocicletas em Votuporanga, temos 88 mil veículos no total, incluindo as motocicletas, mas só motocicletas são 30.500, né? Então é muita motocicleta numa cidade de 100 mil habitantes, então é uma preocupação constante. É um veículo muito importante, muito bom e econômico, mais perigoso. Porque o motociclista não tem anteparo nenhum. Nós, dentro do automóvel, estamos cercados. Mas no motocicleta não tem nada, né, que possa proteger o corpo do motociclista. Então, ele tem que se proteger
é uma proteção que ele deve proporcionar a ele de prudência, né, de cuidados objetivos necessários para não se envolver em acidente, porque ele pode cair facilmente do veículo e se machucar muito, não é? Então, motocicleta tem esses dois lados, o positivo e o negativo, mas se os utilizar de forma correta, vai ser só positivo, não vai ser negativo. Quais são as mudanças que o senhor estava comentando sobre o corredor que eu te interrompi? O corredor da motocicleta entre os carros, né? Eles já fazem isso hoje, vai ser regulamentado isso. Mas está um pouco polêmico ainda para ser sancionada a legislação no que tange ao corredor de motocicleta nas ruas junto aos carros. Aqui em Votuporanga já foi implantado na questão dos semáforos, né? As motos em alguns pontos. Nós fizemos, né, um espaço próprio para a moto. Eles podem chegar e se posicionar na frente dos carros. Eles saem primeiro que os carros. É um espaço já preparado e destinado a eles ali, que é importante, porque dá segurança para eles e para os motoristas também, né? Não fica aquela confusão paralelo o motorista e o motociclista. Eles se colocam lá e saem na frente, sem problema nenhum. O transporte coletivo também é uma competência da Secretaria, né? Sim. Qual é a atual situação das circulares hoje? Olha, o transporte coletivo público está em crise. E não é só aqui em Votuporanga, não. É por muitos lugares do Brasil, né? Vocês podem ver que os ônibus andam vazios. Vocês percebem, só olhar para os ônibus, você vê que quase não tem passageiro. Tem uma concorrência muito grande, né? Pelos táxis tradicionais e também pelos aplicativos, pelas mototáxis e também aquisição por parte da população de motocicletas de pequeno porte, de médio porte, que facilita muito a mobilidade da pessoa, né? Dá mais conforto, segurança, tranquilidade para chegar mais rápido no emprego, volta para casa. É muito bom a motocicleta nesse sentido. Então, é uma concorrência com o transporte público coletivo. Então, é um assunto que tem que ser tratado pelo poder público municipal para os próximos anos, porque não está indo bem, não. Está em crise. Mas hoje as nossas circulares, qual é o estado delas? Em virtude da pandemia, de 100%, que era 11 veículos, 11 ônibus que nós tínhamos, baixou para 50%. Por decreto, está em vigor ainda o decreto, 50% a nossa frota está circulando para atender os que ainda utilizam, né, o transporte público coletivo. Quer dizer, está em 50% e não recebemos reclamações, sabe? Porque está se utilizando pouco mesmo. É uma questão para ser cuidada. Esse atendimento, doutor, ele chega já a todos os bairros de Votuporanga ou a empresa necessita fazer novos estudos? Olha, para chegar, chegava, né? E chega ainda, mas com o menor número de veículos. Um espaço de horas também mais elástico, né? Mais passadas horas. Mas chega em todos os bairros. Os principais bairros da cidade é atendido, sim. Doutora, a cobertura de ponto de ônibus também é uma necessidade observada, mesmo com um pouco número de passageiros. É uma coisa que o pessoal pede muito em Votuporanga, pelo forte sol, Sim, fizemos várias coberturas, já tinha um pouco, reformamos as que tinham e fizemos novas. E foram instaladas nos pontos estratégicos da cidade, onde tem maior demanda de passageiros, né? Mas precisa mais, ainda não atendeu a todos, precisa mais abrigos para passageiros de ônibus de transporte coletivo. Mas fizemos vários, pode ver que são de cor azul, bonitas, confortáveis, espaço para os cadeirantes. É um abrigo bem adequado para as necessidades reais dos passageiros. Doutor Jair, nós vivemos aí novidades no transporte. E Votuporanga já tem os chamados motoristas de aplicativo. Aqui na cidade, como que está regulamentada essa função? Sim, temos uma lei, né, que está em vigor. Os decretos que regulamentou esta lei estão em vigor também. Houve uma prorrogação do prazo para se cumprir, né? Então, o transporte por aplicativo tem que ir à Prefeitura, na Secretaria de Fazenda, e obter um alvará para poder trabalhar. Esse alvará que vai licenciar a pessoa que tiver interesse nesse tipo de trabalho, transporte privado, individual, através de alvará que é emitido pela Prefeitura. E nós, da Secretaria de Trânsito, fiscalizamos. A nossa função é fiscalizar esse transporte, o mototáxi, o aplicativo, o táxi tradicional e o coletivo.
Fiscalização é a competência da Secretaria de Trânsito. O processo inicial, então, é através da Prefeitura? Através da Prefeitura, tanto para motoristas de aplicativo quanto para preenche mototáxis. os requisitos que a lei determina e obterá o alvará. Dentro de tudo isso que o senhor apresentou, na sua visão, quais ainda são os maiores desafios do trânsito de Votuporanga? Olha, eu falei já da redução dos acidentes, né? É ideal? Não. Teríamos que reduzir ainda muito mais, né? É continuar fazendo o que nós fizemos até agora. Né? Dispositivos de segurança, que são rotatórias, semáforos, sinalização eficiente e horizontal, vertical. Continuar fazendo isso e até em maior intensidade, sabe? Os recursos é que barra a gente fazer mais. Nós podíamos até e queríamos fazer mais, mas os recursos são parcos, são pequenos, sabe? A compra, por exemplo, de massa asfáltica leva muito recurso porque ela é cara e tem que tampar os buracos. São essenciais, não é? Às vezes falta em outro lugar, você coloca num lugar, mas falta no outro. Eu acho que a cidade, apesar de estar bem sinalizada, poderia estar ainda melhor sinalizada. Isso faz com que reduza-se os acidentes. E também as campanhas, né? De comunicação, de prudência e cuidados, e educação, parar para o pedestre passar. Então temos que fazer isso, continuar fazendo isso com maior intensidade para que a gente possa alcançar redução ainda maior dos acidentes, porque esse é o objetivo principal, né? Nós foca isso, redução de acidentes. Doutor, e sobre a atividade delegada, como que ela funciona hoje em Votuporanga e se há algum projeto para ampliação? A Polícia Militar, através de convênio do município de Votuporanga com o Estado de São Paulo, pratica a chamada atividade delegada, com mais vaga ou com menos vaga, dependendo das necessidades da cidade, nós vamos fazer, porque isso também custa dinheiro, a prefeitura tem que pagar isso, né? Então a gente faz esta coordenação de mais vaga ou menos vaga, dependendo das necessidades reais de segurança por parte da população, sempre visando a população. Ali está acontecendo furtos, duas pessoas, 2 policiais naquele bairro, região norte, região oeste, região leste, região sul e centro, né? Então a atividade delegada feita pela Polícia Militar é fundamental, muito importante. Nós não temos a polícia municipal, então nós temos que nos valer da polícia estadual. Nossos agentes praticam fiscalização de trânsito, eles não são policiais, né? Mas acabam indiretamente praticando segurança pública também, porque um agente uniformizado, com a viatura caracterizada, inibe também o furto e essas coisas, onde eles passam também acaba, porque os agentes, né, do crime, eles psicologicamente são também atingidos, mas a Polícia Militar é a fundamental, porque ela pratica policiamento preventivo e ostensivo, né? É ver e ser visto. Né? E aí, então, aquela prevenção dos crimes, principalmente furto, roubo, estelionatos e outros crimes que a população sofre, a Polícia Militar faz isso de uma forma muito competente, muito boa. E a atividade delegada é fundamental. Continuar, pode até ampliar ela, porque vale a pena. E quanto aos prédios, me parece que o prefeito tinha um projeto de unir esses prédios, né, das delegacias, da polícia, da secretaria. Sim. Na Avenida Pansani, esquina com a rua Tibagi, tem um imóvel de mais de 9 mil metros quadrados que foi doado pelo Estado para a Prefeitura de Votuporanga. Foi o prefeito Dado que intermediou e conseguiu conquistar aquele espaço. E tem até já projeto para construir ali um prédio para abrigar a segurança pública e a Secretaria de Trânsito naquele local, ali no DR. Pansani com Tibagi, 9 mil metros ali, pouco mais. Né? E assim que puder, tiver verba, com certeza o nosso prefeito vai fazer. Né? É necessário, precisa fazer. A Secretaria de Trânsito, nós estamos até mais ou menos instalados, mas se reunisse num só local,
aquele prédio onde estão poderia ser usado para outra finalidade, né? Nunca é perdido. Então, se aguarda isso. Aquele local está destinado a isso. E quanto a essa união, facilita a comunicação entre vocês? Sim, comunicação e consumo, né, de combustível, vai para lá, vai para cá. Se está mais reunido, é mais econômico também e mais eficiente. E quanto à central de monitoramento hoje? Como nós estamos com a Nós questão de temos lá câmeras? na nossa secretaria a central de monitoramento das câmeras. Ampliamos o número de câmeras, né? Não foi o tanto que nós desejávamos, mas ampliamos sim. E deve ampliar mais ainda, nas gestões futuras deve ampliar mais, porque a câmera é muito importante. Há pouco nós vimos um acidente grave que aconteceu em Votuporanga, foi focado, foi filmado, vai ajudar muito a justiça a resolver a questão. Tá? Então, hoje as câmeras produzem provas, né, que são aceitas juridicamente, ajudam muito a polícia a esclarecer e a justiça a decidir sobre o que tem que se fazer naquele caso. Importante Então, dizer que as câmeras não multam, né, doutor? não, As câmeras que nós temos não é para multar, apenas para monitorar e oferecer segurança. As pessoas, quando se acidentam, por exemplo, eu tenho uma câmera no cruzamento da rua Paraíba com a Bahia. Já ocorreu acidente ali, vários acidentes ali, e a câmera foca tudo. A pessoa interessada vai lá pegar a imagem e vai se tratar com a outra pessoa que foi a autora do fato. E facilita, porque prova, está aqui, você estava errado, estava vermelho para você. Então, ajuda a população em muito. Precisa espalhar muito mais câmeras pela nossa Votuporanga. Precisa espalhar. Doutor, muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje no nosso programa coletivo. A gente encerra aqui e agradecemos muito a sua atenção. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter falado com a população de Votuporanga, maravilhosa, a cidade que a gente ama, né? A gente está aqui e para terminar aqui. Eu até fiquei emocionado porque Votuporanga é do nosso coração. Obrigado. Muito obrigada, doutor, pelo seu trabalho. Obrigada, Wender, pela participação também. O nosso programa coletivo fica por aqui, mas você continua com a programação da TV Unifev. Temos também em nossas redes sociais diversos conteúdos para vocês. Fica o nosso convite. Visite também o YouTube TV Unifev 2. Até a próxima.